De volta com o nosso Você Bonita, com um timaço, pra gente falar de um assunto super importante e que sim, é muito mais comum do que a gente imagina. Então convidamos o Dr. Bruno Lee, ortopedista. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Tudo bem? Tudo Sempre um bem. prazer. E tava com saudades do nosso fisioterapeuta Cadu Ramos. Bem-vindo também. Obrigado. Sempre muito bom, né? Poder debater questões que, gente, acometem aí a grande maioria. Hoje a gente vai falar do tal nervo ciático, né? Que é até comum as pessoas acharem normal que surjam dores. Eu até queria começar por aí, e claro, o doutor vai poder também dizer pra gente o que caracteriza quando a gente fala, temos problemas no nervo ciático, que nervo ciático é esse? Mas penso eu que como essa, assim como outras dores comuns, né, quando acontecem, as pessoas acham tão normal que aquilo vem, não, mas isso é comum, não, daqui a pouco passa, que é isso que muitas vezes bloqueia e vai deixando cada vez mais tardia a busca pela ajuda. Sim. E aí o problema vai ficando mais sério. É mais ou menos por aí? Então, o problema desse tipo de dor é que realmente é comum, né? Então, existe uma estatística que diz que pelo menos 90% das pessoas vão ter algum episódio de dor lombar, irradiado ou não, durante a vida, né? E a grande maioria é autolimitada, acaba melhorando sozinho, mas tem alguns casos em que tem algum fator que chama atenção, que pode cronificar, pode representar algo mais grave. Vamos mostrar então aqui no corpinho, no nosso esqueleto, o que é, né, onde está o tal do nervo ciático. Então, assim, ó, essa é a coluna, né? Então, da parte lombar e do início da coluna sacral, entre cada vértebra sai uma raiz nervosa. Certo. Então, as últimas raízes nervosas lombares aqui e a primeira sacral, elas se unem e descem por aqui, formando um cordão grosso que é o nervo ciático. Tá. Então, na verdade, o principal sintoma são dor nas costas, na região lombar baixa, que pode irradiar, só que existem várias condições que simulam isso. Então, na verdade, nem toda a compressão dessa região causa o mesmo tipo de sintoma e nem todos os sintomas parecidos representam um problema no nervo ciático, entendeu? Entendi. Então eu vou aproveitar e perguntar para o Cadu o seguinte, você que trabalha né, cuida de muitos atletas e até pessoas que saem do sedentarismo e querem, né, cuidar e melhorar o estilo de vida. Do que você tem sempre e ouve como queixa, pensando não só na dor, mas dos motivos que levam, então, que é mais comum, né, clinicamente falando, que você observa do nervo ciático, assim, no seu dia a dia? Normalmente as pessoas se queixam bastante de uma dor irradiada para a perna ou uma contratura na região alta da lombar. Tá. Contratura de glúteo, nessa região. Então as pessoas muitas vezes trabalham sentado o dia todo, vão para casa, ficam no sofá, ou seja, há uma compressão da musculatura que também, ela de certa forma enrijece e acaba pressionando o nervo. Não necessariamente a compressão é na coluna, tá? Na raiz do problema ali. Pode ser na extensão do nervo ou não. Pode sim ser por uma postura, por um trauma, uma queda, né? Ter pinçado o nervo. E aí realmente tem que, de repente, ter um procedimento cirúrgico, enfim, tem que ter algo mais elaborado para você entender, fazer uma ressonância magnética para saber o problema exato que está ali no local. Muitas vezes a gente consegue sim resolver sem um procedimento cirúrgico. Hoje é muito comum, a maioria dos problemas na coluna, o doutor está aqui para também dar a opinião dele, mas se resolve sem ter que fazer um procedimento cirúrgico. E já vão ter dicas aí do Cadu, né, pra gente entender que exercícios de alongamento podem ser benéficos. Mas eu vou aproveitar também para colocar um vídeo que ilustra um pouco do que é essa inflamação. E, doutor, você pode ir explicando pra gente? Claro. Vamos colocar aí na tela. Olha lá. Então você tem o esqueleto, né? Na verdade, ele fica na parte posterior, o nervo, que é o que está sendo realçado em vermelho ali. E existem alguns locais em que esse nervo pode ser comprimido. Ele pode ser comprimido na emergência da coluna, né, onde ele sai, principalmente por discos, né, a famosa hérnia de disco, que ele deve mostrar. Que parece ele escapando, né? Entre um osso e o outro, aquele azulzinho é o disco que ele pode herniar e comprimir bem a emergência lá da raiz nervosa. Tá. Ou então, existem algumas musculaturas, né, principalmente o piriforme,
que é a musculatura que ajuda na manutenção da postura, que o excesso de tensão pode pinçar o nervo ali bem quando ele passa pela bacia, na altura do quadril. Né? Existem teorias diferentes, mas essa é uma teoria que é bem antiga, assim, que é bem estabelecida. Então, e aí está mostrando que essa dor pode acometer... Pode irradiar até o pé. Até o pé. E isso eu acho que é um quadro clássico até quando fala de nervo ciático. É um quadro clássico. Mas o que chamou minha atenção, e aí queria ouvir dos dois, é que a gente está falando de um problema que traz queixas e que traz, claro, diminui qualidade de vida, uma dor, né, que também pode ter aí limitações, e que vem de problemas diversos. Então, tanto aquela pessoa que faz muita atividade física, quanto aquela que é sedentária. Então, isso me chamou muita atenção, né? E o sobrepeso também pode estar envolvido. Sim, sim. Na verdade, deixa eu pegar esse exemplo. Então, na coluna nós temos 4 curvaturas. As curvaturas anteriores são chamadas de cifose e as posteriores de lordose. Então, tem uma cifose, uma lordose, uma cifose e uma lordose. Na verdade, a posição correta seria essa, né? Com a cabeça ereta. Então, se a gente imaginar, o abdômen ficaria aqui e as costas estão aqui. Se você tem o abdômen fraco, você tem a tendência a fazer isso, né? Então, acaba tendo lesão por compressão aqui, né? Ou se você tem a cintura escapular e os paravertebrais fracos, você acaba ficando assim. Então, você tem uma tendência de tensionar toda essa parte posterior. E aí dá edema de ligamento, dá sobrecarga muscular, da contratura. Então, na verdade, o desbalanço muscular e a falta de alongamento, o sedentarismo, eles dão um problema por um lado, e o excesso de exercício, principalmente com peso, né? Então, você pode sobrecarregar a coluna e pode acabar tendo lesões até mais graves também. Agora, como a gente consegue, então, muitas vezes, Cadu, retardar, né, assim, e cuidando para que o problema não fique maior caso surja no início uma inflamação que não ficou tão séria assim? É com alongamento mesmo? A importância toda a estrutura estar funcionando de uma forma mais livre, sem a pressão dos músculos ou até mesmo de uma postura, como ele colocou. Então, acho que a gente tem que entender, puxa, está começando uma dorzinha nas costas, o que eu posso fazer? Como fazer? Né? Eu vejo hoje, me preocupa até bastante, são os jovens que estão fazendo esporte, nós já até falamos isso aqui, em alta intensidade, com muito impacto. É o que o doutor acabou de colocar, existe uma pressão das vértebras sobre os discos. E isso, ao longo prazo, hoje 3% da população entre 25 a 35 anos já tem artrose. Em diversas regiões do corpo. Teve o caso daquele Ronnie Coleman. Exato. Que era um fisiculturista, um campeão do Arnold. Ele anda de muleta hoje em dia. Jura? De tanta lesão na coluna. Então me preocupa muito, porque os músculos, eles são nossos heróis, mas podem ser vilões. E a gente que vai equilibrar essa conta. Até mesmo uma pessoa que trabalha no computador sedentária, se ela às vezes é até magrinha, ela pode sim ter um problema de hérnia de disco por pressão da própria estrutura ou a má postura. A pessoa que é obesa, é claro, tem uma predisposição maior, às vezes não faz nenhuma atividade. Então são vários os fatores que a gente tem que entender para que a gente possa ter uma qualidade de vida pensando tanto no agora como lá na frente, né? E eu acho que a nossa população está entendendo que o esporte, que a atividade física é bem-vindo, e eu acho isso incrível, acho muito importante, porém tem que ter muito cuidado, ou vários cuidados, para que a gente possa sim fazer isso com segurança. Eu vou colocar a perguntinha do público, e agora com esse boom de beach tênis e tal, que é super legal, mas ter ouvido cada história, né? Olha o ortopedista falando, tem que tomar cuidado, né? Vamos colocar na tela a perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Ana Laura, um beijo. Colágeno melhora para quem tem artrose e crises de nervo ciático? Assim, agudamente, falar, nossa, eu tô com uma crise, eu vou tomar colágeno e vou melhorar? Não, né? Colágeno, existem estudos que a longo prazo eles podem aumentar a lubrificação, mas assim, estudos para dor aguda, assim, não. Tem mais perguntinha, Léo? Obrigada, Fábio. Friagem, estresse tem relação com o nervo ciático? De repente dá uma crise? Com certeza, né? Eu acho que até o Cadu pode falar bem, né? Quando você está com
No momento que você sai na rua ou no escritório, você fica ali parado, a musculatura fica mais contraturada, mais presa, né? Porque você está com frio ou no dia a dia, na rua, enfim, em casa. Então, é uma predisposição do músculo pressionar o nervo. Tá. E nisso, sim, desencadear uma pressão, uma dormência, um formigamento na região inferior dos membros, enfim, pode ser na lateral da perna. Às vezes você está sentindo uma sensibilidade na lateral, você fala, puxa, o que será que é? Está vindo lá de trás, lá da coluna, então precisa investigar. Dormência nos pés, formigamento, tudo isso são sintomas de que o nervo está sendo pressionado. O frio, sem dúvida nenhuma, aumenta muito a pressão dos músculos sobre o nervo. E por isso que precisa, às vezes, aquecer o corpo, né? Perfeito, aquecer. Alongar, ninguém alonga, importantíssimo. O alongamento é vida, eu digo que quanto mais alongamento, mais flexibilidade você tem, melhor circula o sangue, a nutrição de toda a região é mais favorecida. Com isso, os músculos trabalham melhor, tem mais condição de recrutar força, recrutar elasticidade. Sim. E a estrutura, ela recebe o comando desses músculos. Se eles estão bons, estão fortes, tudo vai bem. Se tem uma pressão, se eles estão fracos, rígidos, com frio ali, tudo vai mal, entendeu? Tudo tem um probleminha. Daqui a pouquinho. Então tem uma para agora, né? Quem escreveu pra gente? Então já a gente vai entender quando a cirurgia é indicada e, claro, o diagnóstico, né? Na tela, então. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Clarissa. Um beijo. Tenho dor do glúteo até a canela. É normal? Claro que não. Não é normal. A dor nunca é normal. Ela, no caso, principalmente se for algo mais crônico, não for uma dor aguda, tem que investigar. Ou se for uma crise aguda que não melhora, né? Tá. Ou que ela sente que está piorando, tem que ser investigada. Porque pode ter alguma compressão mais séria mesmo. Do nervo. Exatamente. Mas até que ponto, então, a dor do pós-treino é normal? Né? Até quanto tempo ela dura quando a gente fala, nossa, eu treinei muito músculo e tal, aí você está dolorido porque treinou, né? Quando a gente entende que já passou do ponto, não é mais aquele treino, e quando é normal, né? Porque a gente vai sentir um pouquinho, né, depois de treino. Eu acredito que, assim, dois aspectos. A intensidade, então, assim, aquela dor mais aguda que você não consegue andar direito, 2 dias. Tá. No máximo, ela tem que começar a melhorar. O fato dela começar a se agravar é importante também. Ou, assim, perda de função motora ou perda de sensibilidade. Isso aí tem o que leva, então, direto com rapidez. Já acende aquela luzinha vermelha. Então, assim, quando já está diminuindo a mobilidade, tipo, já não consegue executar o movimento, até andar, né? Até andar, ou então ver que não está sentindo direito. Tá. Também, ou então, em casos mais graves, né, existe a síndrome da caldequina, que é mais raro, em que existe uma compressão total da caldequina, que é o final da coluna aqui, que pode até ter liberação de esfíncter, a pessoa perder urina, mas aí é algo mais raro. Mais raro. Mas aí acho que ninguém deixa de procurar o médico na hora, né? Porque já vai... antes já é algo que já demonstra, né, que tem que ter uma rapidez, Com né? certeza. Já diminui muito a qualidade de vida, né? Vou deixar a perguntinha do público, já a gente responde, porque também tem os exercícios do Cadu que são sempre super legais. Tem prontinho aí, Glaucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Sônia, um beijo para você. Qual o exame, então, para diagnosticar a doença do nervo ciático? Então, o que está causando? Vamos entender como a gente tem o diagnóstico correto daqui a pouquinho. Seguinte, deixamos uma pergunta da Sônia, que é padrão ouro aí para a gente ter o diagnóstico correto, então, quando a gente fala de algo envolvendo o nervo ciático. Na verdade, o principal é ela ser avaliada por um médico para ele fazer a hipótese diagnóstica dele, né? Tá, mas é clínico? Mas como... Assim, sempre quando você pede um exame, você meio que já imagina o que deve ter. Então, a pessoa examina, acha que é um problema mais da coluna, acha que é um problema mais funcional, mas como exames, eu acho que vale a pena você ver exames de imagem para saber a anatomia, exames da função. O exame de imagem padrão ouro é a ressonância magnética da região da coluna, e o exame da função do nervo é a eletroneuromiografia, que é o exame, né, que são feitos estímulos elétricos. Não é o exame mais agradável do mundo, mas ele traz muita informação. Olha, nem sabia, tá vendo? A gente tem... É legal, às vezes, a gente ter para ilustrar, mas são exames feitos em laboratório. Sim. Certo, né? Não é exame esse que você disse do nervo, não é feito em consultório. Você consegue ver a função de cada raiz nervosa, você consegue ver a sensibilidade, mas exames para comprovar mesmo são exames de laboratório. Quem está aqui com a gente é a Camila, já
ao lado do Cadu. Bem-vinda, Camila, porque agora a gente vai para umas dicas bem legais de alongamento. Cadu, eu sei que você tem todo o seu protocolo, né, de como você inicia e tal, então fique à vontade. Tá bem, o importante é, assim, o nervo ciático, ele realmente, numa fase muito aguda, as pessoas precisam entender que se for o nervo em si, você não consegue muitas vezes nem sair da cama, tá? Isso é muito importante entender. Se você consegue se mexer, pode ser parte dessa compressão ou pode ser uma contratura muscular. Tá. E a ideia dos alongamentos é ajudar, fazer com que, principalmente agora no frio, como você colocou, ajudar a fazer com que o músculo diminua a tensão e consiga trabalhar fazendo a função dele sem estresse ou sem comprimir aquela região que muitas vezes você acha que é o nervo ciático. É muito comum ele levar a culpa de tudo, né? Eu tô com o ciático atacado, assim, é muito comum. Mas nem sempre é. Muitas vezes é uma pequena contratura do glúteo. Tá. Então, ou da região posterior. Então eu vou ensinar alguns alongamentos para que a pessoa possa, assim, de repente, se eleve ou tá no escritório, aquela coisa, poder fazer em casa também. Show. Pode esticar outra. Isso, primeiro você começa com a cadeia posterior, porque o ciático ele vem por dentro, mas sempre pela parte posterior, tá? Ele se divide e vem até a planta do pé. Então, se você está com uma dormência no pé, você faz esse alongamento, você vai conseguir sentir um alívio na região posterior e logo depois a dor já começa a aliviar um pouquinho. Esse alongamento ajuda muito em casa, você mesmo fazer, ou pegar uma toalha, alguém fazer para você. Claro que se tiver com muita dor, não faça, né? Procura um especialista, mas caso seja uma pequena tensão, dá para fazer. Depois para o lado, inclusive tem gente aqui precisando fazer alongamento. Camila, lá. Camila. E é bom, né? Nossa, então, relaxa. todos esses alongamentos dá para qualquer pessoa fazer em casa. Tá. Pode ser na cama, de repente não consegue deitar no chão, no colchonete, tá? Sempre com a ajuda de alguém. Para quem pratica atividade física, Cadu, o legal é após o exercício? Carol, eu sugiro antes, para melhorar, se o músculo está muito rígido, você melhora a nutrição, melhora o aporte de sangue da região. Tá. E depois, para evitar lesões, diminuir a tensão sobre o músculo também. Soltar mesmo, Soltar a musculatura, deixar exato. ele... Então você mantém esses alongamentos a cada 20 segundos, tá? Em cada posição. Tá. E esse aqui que eu gosto bastante, que pega toda a cadeia posterior junto com o glúteo. Tá. Então a pessoa pode até sozinha trazer o outro, né? Pode pegar aqui, Camila, por favor. Isso aqui. Pode contramão. Isso aqui na perna. Isso. Trazer toda a região, alongando toda essa região posterior. Show. Alonga glúteo, alonga a cadeia posterior. Tem um músculo, a gente não falou muito dele, mas que chama-se piriforme. Muitas pessoas às vezes falam sobre síndrome do piriforme. É um músculo bem pequeno que o ciático passa no meio dele. Muitas vezes pode ser uma compressão do piriforme. Às vezes a pessoa vai ao médico e fala, eu tenho um músculo piriforme que está em espasmo, está com a contratura. Então esse alongamento justamente ajuda bastante a aliviar a pressão. Onde ele fica, Cadu? Ele fica no glúteo, bem profundo. É um músculo bem pequenininho, tem o glúteo máximo, o médio na lateral e o piriforme que é lá no fundo mesmo do bumbum, ali naquela região. E para chegar a ter uma dor dessa, o que a pessoa pode ter feito? Olha, às vezes um agachamento na academia, Errado, tá. Ou aquela senhora que está em casa varrendo, agacha para pegar alguma coisa, força a região. São várias situações e muitas vezes muito simples. Ficar sentado em casa com a perna cruzada. Muito tempo, que nem eu estou. Exato, Carol. Muito bem, Carol, muito bem. Então são várias situações que podem sim, o músculo está bem, você sai de casa na boa, nunca aconteceu com você. Cruzou a perna, passa um tempo, tá frio, o músculo entra em espasmo, você não consegue nem se levantar. Que coisa! Então tem que estar atento mesmo. Isso. Esses são os alongamentos mais fáceis. Depois tem para lateral, para você também fazer toda a cadeia lateral do corpo, tá? Para um lado. Aí já ajuda um pouquinho mais para o outro. Olha lá. E aquele que eu falei, eu insisto bastante com a perna cruzada e trazer a perna, isso. E puxa. E puxa. Na cama, de manhã, antes de sair para trabalhar, quando chegar à noite, está cansado, dá uma esticadinha no corpo. Toda a região posterior, esses alongamentos ajudam muito e diminuem a pressão. Evitam, muitas vezes, que você no dia seguinte acorde... às vezes o colchão, inclusive, está com uma
uma deformidade, você não percebeu. Puxa. E aí no dia seguinte você acorda mal e às vezes é um problema no colchão que também traz bastante problema nessa região. Tá? Então são esses. Os alongamentos são mais fáceis, simples, não quero complicar, porque no consultório a gente tem outros, que a gente trabalha com a postura, enfim. Mas para o pessoal fazer em casa, essas dicas vão ajudar bastante. Obrigada, viu, Camila? Pode ficar aqui com a gente, Cadu, porque estão chegando várias perguntinhas. Glaucia já me sinalizou, vamos para elas então. Olha lá quem escreveu pra gente, na tela. Obrigada, Ariadne, um beijo. Nervo ciático tem a ver com escoliose, porque eu tenho isso aí e dói horrores. Como melhorar? Aí ela pergunta se RPG pode ser também uma sugestão de tratamento. Sim. A escoliose, né, que é uma deformidade complexa, ela é Quer lateral. Mostrar Então, na verdade, ela é uma combinação entre deformidade rotacional e deformidade lateral. Tá. Né? Então, pela assimetria, você pode ter mais sobrecarga de um lado ou de outro. Tá. A correção da postura, o RPG parte isso é uma opinião minha, tá? Parte de um princípio de você prestar atenção na sua postura e corrigir. Eu acho que é mais eficaz você fortalecer a sua musculatura, fortalecer e alongar. Porque, na verdade, você não fica com uma má postura porque você quer. É porque o seu músculo não aguenta a própria carga do seu corpo durante o dia inteiro. Tá. Então, quanto mais fortalecido você tiver, mais fácil de você manter a postura. Por isso que você observa a pessoa que é sedentária e começa a fazer exercício, ela parte daquela postura bem encurvada para uma postura mais ereta, simplesmente porque a musculatura aguenta. Eu queria ouvir o Cadu também nessa questão, porque eu sei do seu trabalho, é um trabalho diferenciado de fisioterapia, que tem aí um sentido, né, também que você dá para essa questão, quando você está ali, vamos dizer, com a mão no paciente, né? Sim, eu até conversei um pouco antes com o Dr. Bruno, a questão ele falou bastante também de alongamento e fortalecimento. Eu acho que as pessoas precisam focar muito nessas duas questões. Porque são os músculos que comandam tudo isso. E detalhe, que eu acho que é mais importante ainda, as pessoas que estão em casa, que têm os filhos entre 12, 13, 15 anos, a escoliose começa lá na infância, adolescência, e muitas vezes você vai identificar o problema já lá na frente. Então, mochila pesada, postura em casa, sofá, isso tudo pode sim, a longo prazo, trazer problemas da escoliose, que ela colocou ali. Então, eu acho que assim, corrigindo a postura e combinando com alongamento e fortalecimento no dia a dia, educando as crianças, poxa, passa tanto tempo no videogame, vem cá, vamos fazer um pouquinho de alongamento, vamos fazer um pouquinho de exercício, orientar também para que desde essa idade já consiga ter uma consciência corporal voltado para o trabalho de reforço muscular. Acho que isso tudo é uma combinação que vai levar o indivíduo lá na frente, no escritório, no trabalho, na atividade física, ter uma condição melhor da coluna. A coluna, a gente estava até falando, é algo muito... a fixação da coluna é muito forte, sabe? A estrutura é muito bem encaixada. Então, eu acredito e aposto muito na qualidade de vida das pessoas pensando na condição muscular. Tá. A gente tem que cuidar dos músculos e não pensar que minha vértebra saiu do lugar, está fora, está rodada. Não. A gente pensa que os músculos, sim, têm estabilidades, eles podem estar muito fortes, podem estar muito fracos, e isso sim, eu como fisioterapeuta, ele como médico, podemos corrigir e ajudar as pessoas a terem uma condição boa de vida. Sabe o que é interessante nessa questão de criança e adolescente também? Não adianta os pais ficarem o dia inteiro vendo Netflix e mexendo no celular e mandar a criança ser ativa, né? O exemplo fala Sem muito. dúvida, o esporte faz a diferença também, né? Eu não conheço crianças que não encontram outras crianças em um ambiente livre e ficam no celular. Todas vão brincar. Só que se você mantiver eles presos o dia inteiro e você não faz nada, elas vão acabar seguindo o seu exemplo e vão acabar não fazendo nada. Sem dúvida. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada. Esse está sem nome. Sobre a quiropraxia na coluna, é seguro? O doutor indicaria essa técnica? É sempre muito complicada essa parte, né, doutor? Então, a gente até estava conversando um pouquinho sobre isso antes de começar. Eu nunca estudei quiropraxia a fundo, mas eu conheço eles partem do princípio de tentar reencaixar as vértebras. A nossa vértebra no corpo humano, ela não é assim, né? Isso aqui é uma representação, ela tem muito ligamento, ela é muito firme. Para você desencaixar uma vértebra, você tem que cair do telhado, você tem que ser atropelado, são traumas graves, não é você
geralmente o que ocorre é que você está com uma contratura muscular, então o quiroprata, né? Quiroprata, ele vai lá e solta a musculatura, massageia e você se sente um pouco melhor, mas não necessariamente que ele reencaixou ali. E assim, gente, essas perguntas são sempre complicadas e polêmicas, porque a gente fala de especialidades diferentes. Claro. E é sempre uma saia justa, vamos falar a verdade, sim. porque cada um estuda ali a sua especialidade, acredita naquilo, então defende o que sabe e defende o que acredita. Então, acho que podemos dizer assim, como a gente não tem nenhum quiroprata aqui hoje ao vivo, é difícil, não é verdade? Difícil dizer. Mas eu acho que, como ela perguntou a opinião do doutor, e não sei se o Cadu quiser dizer também, fiquem à vontade de dizer ou não, né? Sim, eu gostaria de falar assim que eu acho que a quiropraxia é uma técnica milenar, sabe? Que a gente não, como você mesmo falou, tem pessoas que defendem essa teoria e está tudo ok. Na minha visão, eu acho que não é a estrutura que se modifica. A quiropraxia entende que a estrutura se modifica e você tem um problema muscular. Tá. Na minha visão e na minha opinião, eu acho que se nós corrigirmos os músculos, as instabilidades que eu falei há pouco, a gente consegue ter uma condição natural da coluna com um funcionamento perfeito, sem ter, como eles colocam, que eu também não acredito muito, no deslocamento, como o doutor colocou, acho que só com um trauma muito grande que você pode realmente tirar uma vértebra daquela posição, porque são muito bem fixados, as estruturas o corpo humano é uma máquina muito perfeita, né? Então, eu acredito na correção dos músculos e na condição deles realmente de fazerem todo o movimento sem estressar ou pressionar a estrutura, exato. Tem mais, olha lá. Obrigada, Daniel. Um calçado pode ocasionar problema no ciático? Ai, não deixa as crianças, os meninos andarem de chuteira, meninas. Não, na verdade, assim... Olha aquela chuteirinha terrível. Não necessariamente, né? Na verdade, não é assim para causar um problema. Não existe nenhuma correlação de calçado menos flexível, mais amortecido, menos amortecido, que necessariamente vai causar problema no ciático. Mas olha, eu vou dizer, foi só tirar a chuteirinha. O João queria ir com a chuteira o dia todo, chuteira. A vida é chuteira, né? A vida é chuteira, escola com a chuteira, não sei pra onde com a chuteira, pra sair com a chuteira. E aí começou a dar uma dorzinha na sola do pé. E aí descobrimos, era a bendita da chuteira. Então, chuteira na hora de jogar futebol e tênis é o resto. Você concorda, Cadu? Ele tem 9. 9. Tem uma questão muito importante da planta do pé, do calcanhar, de meninos entre 9 e 12 anos, a dor do crescimento. É isso. Cheguei nesse... e com isso, não necessariamente você precisa tirar a chuteira dele. Não, mas tava demais aquela chuteira. Os não alongamentos. Tem curvatura, ela é dura, gente. É chamada de osteocondrite de severo, porque é bem por onde cresce, tem uma cartilagem, e aí criança fica o dia inteiro tendo impacto, aquilo inflama mesmo. Isso, tendo um impacto onde não tem uma coisa para segurar o impacto. Exatamente. E aí com bastante alongamento, que a gente está falando, diminui a pressão sobre a região, e aí a criança consegue fazer atividade e depois dos 12 para os 13 anos já isso está mais formado e aí ele não vai ter mais dor, já vai tudo bem. E já ouvi de mães de meninas, hein, Glaucia, a tal da sapatilha. Que também, a sapatilha também para as meninas pode trazer sapatilha sobrecarrega, né? Não é? Porque não tem quase sola, não tem nada. Porque na verdade a gente não está mais habituado a andar descalço, né? Andar de sapatilha é quase andar descalço. Entendi. Né? Porque ele não tem amortecimento, não tem... você não tem a musculatura tão forte, a sua pele não é tão grossa. Então, na verdade, você depende do calçado para andar de uma maneira mais confortável. Né? Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Vanusa, um beijo. Estou gestante e sinto muitas dores no ciático. Como evitar ou diminuir essa dor? Esse é um momento delicado. Gestante é sempre complicado. A boa notícia para gestante é que uma hora vai resolver. Né? Assim que o bebê nascer, melhora. Mas você fica limitado em medicação, às vezes você fica limitado em amplitude de movimento, né? Principalmente ao final da gestação ali. Então não tem muito o que fazer, assim, tentar eu acho que esses alongamentos que nós fizemos vai ajudar muito a diminuir essa pressão, tá? Ela pode, eu aconselho, como ela está gestante, encontrar um profissional que possa auxiliá-la, não fazer sozinho, mas acho que os alongamentos, não tenho dúvida que vai ajudá-la bastante, entendeu? Vai aliviar bastante a pressão nessa região. E grávidas, é recomendado com a bola, fazer um relaxamento, sim, né? Tem com a muita bola. coisa. Às vezes até o próprio Pilates consegue ter
uma fisioterapeuta específica em gestantes, tem muitos alongamentos que diminuem a pressão realmente nessa região. E tem uma parte boa, que é quando esses ligamentos, enfim, não sei se é exatamente isso, a gente fica mais frouxinha, né? Isso. Mais maleável, então consegue fazer mais coisas. Exato, é verdade. Né? O corpo vai se preparando, né, para ter o bebê, então é isso aí. Com certeza. Momento importante. Tá aí. Estouramos tudo, né, Glaucia? Mas tá vendo? Com tanto conteúdo aqui, falei que era uma pauta completa, com um timaço de profissionais. Eu vou deixar o contato para vocês. Primeiro vou agradecer Camila Ribeiro, que hoje mostrou pra gente, né, os exercícios aí do Cadu. Ela é da Max Fama, então agradeço e mando um beijo para essa turma, né, sempre com a gente. @maxfama_oficial, @maxfama_oficial, o site maxfama.com.br. Agora agradecendo o Dr. Bruno Li, ortopedista, lá no Instagram, @doutor abreviado Bruno Li. O Li é L-E-E, tá? @doutor abreviado Bruno Li. E agradecendo o fisioterapeuta Cadu Ramos, é @fisiocadu Ramos. @fisiocadu Ramos. Belo papo, gente. Muito obrigada. Obrigado, Bom, Carol. viu? Até a próxima.